Olá pessoal, eu sou Rodrigo Piotto e sejam todos bem-vindos à oficina de marcenaria amadora. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um projeto que está na minha lista de desejos já faz algum tempo, que é construir uma mesinha usando madeiras de demolição. Dá uma olhada só, isso aqui é peroba rosa, presente do meu amigo Amarildo Móveis de Demolição. Então quem não conhece o canal do Amarildo, dá um pulo lá. E essa mesinha ela é um pouco diferente porque é uma chamada mesinha cooler. O verão tá chegando, muito calor, então você consegue ter um recipiente onde você coloca as bebidas ali com gelo para ficar gelado. Se você não é inscrito no canal, fica o convite, já se inscreve também e já deixa o like aí que eu tenho certeza que você vai gostar desse projeto. Eu vou realizar esse projeto em algumas etapas. Como parte do cooler, eu vou usar uma jardineira dessa aqui de plástico, então ela tem 50 centímetros de comprimento por 20 de largura. Você pode usar maiores, menores também, fica a seu critério, tem algumas redondas, tá? Então primeiro eu vou trabalhar no tampo da mesa para adaptar essa jardineira e aí sim eu passo, né, para a parte dos pés, para pensar aí como é que vai ficar esse fechamento, tá? Quando a gente trabalha com madeiras de demolição, a gente não tem muitas opções, a não ser que você tenha uma oferta muito grande de madeira, mas nesse caso eu tenho algumas peças aqui que são pequenas, então vou ter que adequar o meu projeto às minhas madeiras, tá? Então vou realizar o corte dessas peças, vocês vão entender um pouquinho como vai ficar esse tampo, e aí a gente parte para a parte da montagem. Eu acertei as peças, então só para vocês entenderem, esse cooler que ele vai ficar no meio, é claro que ele está de ponta cabeça, com duas peças aqui na lateral e depois vai ter um tampo do lado de baixo, tá? Eu cortei esses 4 sarrafos, por quê? Porque eu vou fazer um fechamento de meia esquadria. O que é o fechamento de meia esquadria? Fazer os cortes aqui de 45 graus para fazer o fechamento, tá? Pessoal, por incrível que pareça, ela vai ficar quase quadrada, apenas com uma diferença de alguns milímetros, tá bom? Então eu vou partir agora para fazer os cortes e depois a gente vem fazendo o fechamento do tampo. Para fazer a colagem, eu vou colar aqui em etapas também, então vou travar essas duas peças e depois essas aqui, para fazer o fechamento de meia esquadria, tá? Esse vão ficar no meio mesmo, porque depois a gente vai trabalhar no encaixe aqui da jardineira, tá? E no tampo que vai cobrir toda a superfície aqui. E para isso, pessoal, eu vou usar a Titebond 3, a Ultimate, por quê? Porque como esse é um móvel que vai ficar exposto à água, principalmente porque a gente vai ter um cooler aqui com gelo, então bebidas, e também é um móvel que eu quero deixar numa área externa, numa área de piscina, nada melhor que a Titebond 3, por quê? Porque ela é uma cola resistente à água, ela é a melhor alternativa, tá bom? Então vamos partir para a colagem. Aqui, pessoal, tem algumas variações de altura, são madeiras brutas, algumas aqui até centenárias, mas depois a gente acaba acertando na lixa se porventura ficar alguma diferença, algum degrauzinho aqui, tá bom? Eu vou aproveitar aqui enquanto a cola seca para trabalhar nos pés e no travamento. Eu estou aqui com um quadrado de peroba, ele tem 82 centímetros de comprimento, então vou cortar ele um pouco menos para acertar as pontas com 40 de altura, tá? Então a mesinha vai ficar com 40 de pé. E aí eu vou colocar essas travessas para fazer o fechamento na parte de baixo, para ajudar no travamento e dar um acabamento também. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, com encaixe de fura espiga. Eu aprendi com meu amigo Amarildo, talvez não vai ficar tão perfeito quanto o dele, mas vamos tentar, tá certo? Só lembrando que na hora de fazer o corte das travessas, você tem que considerar o pedaço que vai entrar na madeira, tá? O pedaço da espiga que vai entrar na madeira. Então vou começar a fazer esses cortes enquanto a peça aqui da base ela seca. Fura e espiga, um dos encaixes mais clássicos da marcenaria tradicional. E é o seguinte, pessoal, eu vou fazer a fura, que é a peça fêmea, usando uma tupia de coluna com uma fresa de topo de meia polegada, tá? Eu coloquei um gabarito aqui também,
e depois vocês vão ver exatamente como vai funcionar. E aí eu usei uma fresa de meia, por quê? Porque essa peça aqui, né, onde a gente vai ter a espiga, que é a peça macho, ela tem 25 milímetros de espessura, tá? Ou 2,5 centímetros. Uma outra coisa, pessoal, é que eu não vou colocar essas duas peças facetadas aqui, eu vou jogar essa travessa um pouco para dentro aqui, por quê? Porque se ficar muito justo e tiver qualquer variaçãozinha, aí pode ficar um pouco feio, tá bom? O que eu recomendo para vocês? Que vocês testem bastante, calibrem a tupia, façam alguns testes, tá? Como vocês podem ver aqui, eu fiz alguns testes ajustando a profundidade da fresa, ajustando a distância da borda, ajustando também o quanto eu vou deixar de rasgo aqui, para você não errar, tá? É possível também você fazer a fura do jeito tradicional, jeito clássico, usando uma furadeira em um formão, caso você não tenha uma tupia, mas nesse caso, para adiantar o processo, eu vou de tupia. Antes de partir para a colagem das peças, eu vou dar um corte nesse pé aqui, pelo lado de dentro, com ângulo de 10 graus, tá? Assim a gente deixa o pé um pouco mais harmonioso. Eu vou usar esse gabarito é um gabarito meio universal, então uso para fazer furações aqui direto nele. E eu coloquei aqui no transferidor um ângulo de 10 graus, tá? Então calibrei aqui o suporte, então tem um apoio aqui e um apoio aqui na parte de trás. Só lembrando, pessoal, que os cortes são onde tem as furas, né, que é pelo lado de dentro. Então, apoiando a peça aqui, tá, eu tenho um apoio e eu vou deixar aqui para o corte morrer em 1,5 centímetro. A peça tem 5, então ele vai tirar 1,5 centímetro aqui, depois eu dou um giro, mais 1,5 centímetro. E não é um corte muito longo não, tá? Eu estava medindo aqui, tirando 1,5 centímetro com uma inclinação de 10 graus, ele vai morrer mais ou menos aqui no 7,5, tá? Então vamos ver como é que fica esse pé. Como vocês puderam ver, pessoal, não tem muito segredo para fazer a fúria e a espiga, tá? Aqui, como eu falei, eu usei a tupia, mas você pode usar o formão. E para fazer a espiga, você pode trabalhar com serrotes, você pode usar a serra de fita também para fazer o corte. E eu trabalhei aqui para arredondar um pouquinho o canto, né? Para ele entrar um pouco mais justo. O ideal, pessoal, é que ela não entre muito justa. Por quê? Porque você precisa ter uma área para que a cola possa trabalhar, tá? Então ela não entra prensado demais, tá? E também não fique com muita folga. Depois que eu fizer a colagem, eu vou usar pino com o pinador, porque o pino não tem cabeça, né? Então fica um pouco mais bonito o acabamento. Dá um travamento também mecânico, tá? Mas se você não tiver pinador, você pode usar o prego mesmo, que é super comum em madeiras, imóveis usando madeiras de demolição, tá? Não tem problema nenhum, esteticamente não fica feio e fica mais bonito e mais oculto do que o parafuso. Eu apoiei a estrutura em cima do tampo e agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cortar umas peças em 45 graus para fazer o travamento dessa esquadria aqui e também para servir de sustentação para essas duas tábuas aqui. Só lembrando que como elas estão com colas, então essas aqui eu já tenho um reforço aqui do apoio dos pés e dessas laterais, e essas aqui vão ficar travadas com essas madeiras aqui que eu vou cortar em 45 graus. Agora eu preciso trabalhar no fechamento desse vão aqui, tá? Ele está com 21,5 centímetros e eu não tenho nenhuma tábua dessa largura. É bem difícil mesmo, né? A gente trabalhando com madeiras de demolição. Então eu vou colar essas duas tábuas e depois eu acerto, tanto na longitudinal aqui, quanto na largura. Enquanto a tampa seca, eu vou trabalhar no encaixe aqui
da jardineira. Só lembrando, pessoal, que ela vai ficar nesse nível aqui da parte de baixo, coloquei só alguns calços aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esses sarrafos aqui de garapeira para ele deixar ele bem rente aqui, porque ele precisa ter a altura desse encaixe aqui, dessa borda, tá? Depois eu vou trabalhar com esse sarrafo de muiracatiara, que é um pouco mais largo, e eu faço como se fosse um dentinho aqui. E aí a borda da jardineira, ela encaixa aqui, ó, formando um sistema de travamento, tá? E a gente vai colocar ela, encaixar ela de cima para baixo. Projeto finalizado e os testes e a produção aqui em casa foram um sucesso. Eu particularmente estou muito feliz por ter feito esse projeto usando madeiras de demolição, os encaixes tradicionais da marcenaria como a meia esquadria, a fúria e a espiga. E pessoal, a mesinha ficou muito forte, tá? Além dos encaixes, claro, usando a cola Titebond 3, que é uma cola resistente à água, então você pode deixar essa mesinha no ambiente externo sem problema nenhum. Eu finalizei ela com stain, mas você pode usar verniz também, que são produtos que protegem aí contra a água. Algumas dicas, pessoal. A jardineira segurou bastante o gelo, mas você pode melhorar essa perda, nessa troca de calor, fazendo um revestimento com isopor, com cortiço ou até mesmo EVA. Uma outra dica também é que você não precisa deixar a jardineira dentro da mesinha. Você pode tirar a jardineira, colocar duas travessas ali, colocar a tampa, e aí quando você for fazer uma festa, receber os amigos, você tira a tampa, remove as travessas e encaixa a jardineira. Eu queria aproveitar e agradecer a Titebond por mais essa parceria nesse vídeo. É uma marca de cola que tem procedência no mercado, todo o respaldo da Franklin International e a cola preferida dos profissionais americanos, tá bom? Então pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito e convido vocês para visitarem e acessarem o Clube Titebond. Lá você encontra muito mais tutoriais e informações sobre os produtos da Titebond. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!